Olá, boa tarde. Sexta-feira, 18 de setembro de 2020, está no ar o Boletim Guará. Vamos de cara começar com as atualizações sobre os dados da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Vamos ver os números gerais. São 165.499 casos confirmados da doença em todo o estado do Maranhão. 156.276 casos de pessoas recuperadas da Covid. 5.601 seguem ativos. Ontem, quinta-feira, tivemos 757 novos casos. Na Ilha de São Luís foram 76, em Imperatriz 81. Nas demais regiões, 600 casos fechados. Até o momento, mais de 366 mil testes foram realizados. Um pouco mais de 198 mil casos já foram descartados desde quando a pandemia chegou até o estado do Maranhão. Seguem como casos suspeitos 4.599. Os próximos números dizem respeito à evolução dia a dia da doença. Vamos ver, não, a ocupação de leitos, isso, desculpa. A ocupação de leitos aqui no estado do Maranhão. Na Grande Ilha temos 31,58% dos leitos exclusivos de UTI ocupados. Leitos clínicos, a taxa é menor, 14,66. Já em Imperatriz, a taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI é de 74,07. Leitos clínicos, 69,14. Nas demais regiões, temos 17,67% dos leitos de UTI ocupados. 12,32 é a taxa de ocupação dos leitos clínicos. Percebam bem que somente na cidade de Imperatriz ainda seguimos com taxas de ocupação de leitos, tanto de UTI como clínicos, ainda altas, acima de 50%. Em São Luís, na Grande Ilha e nas demais regiões, essa taxa está, inclusive, abaixo de 40%. Agora sim, vamos ver como é que está a evolução da doença dia a dia. Está aí, novos casos da doença dia a dia. Ontem, dia 17, tivemos 729, foi menor que na quarta-feira, quando tivemos 968, e menor também do que na terça-feira, quando tivemos 804. Lembrando, né, que esses números têm sempre uma variação ali boa no início da semana. Para fechar, vamos ver como é que está os casos bairro a bairro. O Turu tem 518, Renascença 359, Conjunto de Quatraques 290, Centro da Cidade 285, Cidade Operária 276, Calhau 242, Maiobão 240, Anjo da Guarda 220, Coama 206 e o Anil, fechando os 10 bairros da Ilha de São Luís com mais casos, tem 197 casos. Hoje pela manhã, o governador do estado, Flávio Dino, concedeu coletiva de imprensa onde, além de apresentar os resultados e ações do governo contra a pandemia do novo coronavírus, falou sobre medidas socioeconômicas a serem adotadas. Ressaltando que empresas novas foram abertas em maior volume após a flexibilização das ações, Flávio Dino anunciou a isenção de taxas para a abertura de mais empresas. A medida nova que nós estamos anunciando é a isenção da taxa para abertura de novas empresas. Então, a partir da próxima segunda-feira até o dia 19 de novembro, nós estamos dispensando taxas que vão de R$ 133 a R$ 557, para facilitar a abertura de empresas, micro e pequenas empresas, sobretudo, para que com isso nós possamos também estimular o empreendedorismo, que é um vetor fundamental da economia. A Junta Comercial do Maranhão, a JUSEMA, presidida pelo empresário Sérgio Sombra, está com a missão de implementar essa medida. Somos um dos primeiros estados a fazer e vamos analisar, eventualmente, se podemos prorrogar ou não, de acordo com os resultados. Mas chama a atenção que, a partir de segunda-feira, nós temos essa isenção de taxas no âmbito da Junta Comercial do Maranhão. Flávio Dino também falou que o Natal e o Réveillon, da mesma forma como vinham sendo feitos, não vão acontecer. Uma programação virtual deve ser feita e ele também falou sobre o Carnaval. Em relação ao Natal e ao Réveillon, já definimos que haverá apenas programações alternativas sem grandes eventos. No caso, por exemplo, do Natal na frente do Palácio dos Leões, na Praça Pedro II.
Lamentavelmente, neste ano não teremos. Vamos fazer algumas ações culturais, descentralizadas, decoração natalina, mas não teremos grandes eventos, nem no Natal, nem no Réveillon. O Réveillon também não haverá o tradicional Réveillon, por exemplo, no caso de São Luís, na Avenida Litorânea. É claro que os municípios terão lá as suas possibilidades. Falo pelo governo do estado. Não haverá grandes eventos. No que se refere ao carnaval, nós tendemos a acompanhar a movimentação liderada pela cidade de Salvador de adiar o carnaval para julho de 2021. Não é uma decisão tomada ainda, mas é uma decisão bastante provável. Já perceberam a possibilidade de festas grandes no mesmo período ali? São João, Carnaval, é uma possibilidade, pode acontecer, só que não está fechado, como falou o governador. E durante a coletiva, Flávio Dino foi questionado sobre a participação do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, em eventos político-eleitorais. O secretário Carlos Lula tem sido exemplar no combate ao coronavírus. Acho que é preciso ter senso de justiça. Não são interesses eleitorais, políticos, eventuais antipatias pessoais que devem levar a julgamentos. O que ele me informou é que ele estava em primeiro lugar, em nome próprio. Obviamente, ele não estava numa atividade oficial, porque, sendo uma atividade política, ele não estava representando o governo do Maranhão. Em segundo lugar, ele estava de máscara. Há dezenas de fotos mostrando isso. Tirou por alguns momentos, quando foi discursar, enfim. Mas, lembro aquilo que disse há pouco, não houve descumprimento de protocolos porque eles não existem no caso de campanha eleitoral, de evento político. Então é preciso que haja uma normatização disto, porque nós não poderíamos fiscalizar convenções, não fiscalizamos e não iremos fiscalizar caminhadas, comícios, etc., a não ser que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral determinem. Havia dito isso aqui há alguns meses atrás, mais de mês. Em relação a eventos partidários, políticos, eleitorais, etc., aguardamos, como mencionei, a decisão da Justiça Eleitoral. Havendo as normas, e se eles pedirem para que nós atuemos, nós que eu digo é a polícia, a vigilância sanitária, etc., sob comando do juiz eleitoral e do promotor eleitoral, aí haverá uma atuação. Se não houver isto, nós não iremos atuar. Volto a dizer o que eu falava ontem na Rádio Guará, lá no programa Café com Beiju. TSE, quando sentou para analisar, os ministros do TSE, quando sentaram para analisar a ocorrência das eleições, adiamento e tal, em acordo com o Congresso Nacional, eles levaram em consideração apenas a transferência do período. Eles não discutiram outros pontos, como, por exemplo, fiscalizar. Porque as regras eleitorais não podem se sobrepor às regras gerais. Mas é preciso separar as coisas. A Justiça Eleitoral é que tem que ditar as regras no campo das eleições. Cabe ao TSE, o quanto antes, definir o rumo das coisas. Porque Ministério Público Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Estadual, até o momento, continuam na mesma. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e foi iniciada a campanha nacional de trânsito. Nas ruas, servidores do Detran e educadores de trânsito transmitiam orientações de segurança. Um dia a mais para a campanha nacional de trânsito aqui no Maranhão.
na tentativa de fazer a diferença nesse trabalho realizado todos os anos, que visa conscientizar os brasileiros sobre a importância de cumprir as leis de trânsito. A Semana Nacional de Trânsito está prevista no próprio Código de Trânsito Brasileiro, sempre de 18 a 25. Esse ano no Maranhão nós resolvemos antecipar, até por conta da peculiaridade do ano. Com ações presenciais e pela internet, com direito a um site que foi lançado com a finalidade de educar as pessoas de forma interativa, a campanha vai até o dia 25 deste mês, com a participação de diversos órgãos, entre eles as forças policiais estaduais e federal, por meio da Polícia Rodoviária Federal. Todos os nossos delegados, nossos policiais estarão diretamente ligados a todas as ações de educação para o trânsito durante todo esse período. Além de autoridades, a campanha também recebe o apoio de seres fabulosos, como a Fada do Trânsito. A gente faz essa campanha na faixa de pedestres e estamos na Semana Nacional de Trânsito, conscientizando para que o pedestre procure uma faixa para atravessar com segurança. E ciclista, quando for atravessar, tem que descer da bicicleta para ser pedestre e atravessar na faixa também com segurança. A ação educativa que incentiva o uso correto da faixa de pedestre também contou com o apoio de pessoas como o senhor Willame, que fez de uma experiência ruim que o deixou cadeirante após combinar álcool e direção uma motivação para alertar as pessoas. Quando a gente comete uma imprudência e se torna uma pessoa com deficiência, não é só ficar sentado numa cadeira de rodas. A gente vai ter que acordar todo dia e matar um leão. E todo dia quebrar barreiras arquitetônicas, preconceitos e tentar, mostrar que, mesmo cadeirante, eu me tornei um educador de trânsito para conscientizar, para sensibilizar os condutores e mostrar que também uma pessoa com deficiência tem que ter um espaço na sociedade e com trabalho e respeito, né? Nesse momento de pandemia, a experiência com teleconsultas foi positiva e a medida está sendo incorporada aos serviços do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Assim, a instituição não só agrega um novo serviço, como mantém uma importante medida que respeita as regras sanitárias. Os primeiros pacientes do Hospital Universitário da UFMA já foram atendidos pela plataforma criada para a realização de teleconsultas. Ana é doadora e Carlos Alberto é o receptor, que estão se preparando para receber a cirurgia renal. Não é preciso ir no hospital, daqui de casa. Dá para a gente se comunicar, dá para a gente conversar. Então está sendo ótimo. Eu particularmente gostei bastante, estou gostando, né? O Hospital da Universidade Federal do Maranhão é o primeiro a desenvolver uma plataforma específica que atende a todos os regulamentos de segurança para as teleconsultas. Hoje nós temos uma plataforma que segue todos os padrões internacionais de segurança e confidencialidade dos dados do paciente. Um paciente que for atendido no nosso consultório virtual tem a certeza absoluta de que o dado dele não vai vazar. A plataforma foi criada pelos próprios alunos da universidade, de forma segura e prática, para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e também o acesso dos pacientes. Bom, essa plataforma surgiu da necessidade que a gente teve no início da pandemia. A gente ficou responsável por construir um chatbot de triagem e acompanhamento de pacientes. E aí daí surgiu a necessidade também de acompanhar esses pacientes de forma remota, em casa. Apesar de ter sido criada para auxiliar nos trabalhos médicos durante a pandemia, já se pensa em integrar a plataforma com outros tipos de atendimentos do hospital, sinal de que este modelo virtual veio para ficar. E como nós somos uma instituição de ensino, nós pensamos também na possibilidade, para não ter aglomeração de estudantes e professor com o paciente, a gente criou uma sala que permite que o professor coloque quantos alunos ele queira na sala, e cada um na sua casa, em qualquer local, e até 5 alunos e um paciente vai de boa. Ou seja, a gente continua mantendo as características de uma instituição de ensino, fazendo os estudantes participando da consulta, orientado por um professor, mesmo que sendo à distância. Agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né?
E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$ 250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Pensou que eu não ia mais voltar? Pensou que a vinheta ia ficar ali estática? Não, não ia ficar não. Voltei, mas eu voltei só para me despedir. Porque o Boletim Guará de hoje fica por aqui, acabou a semana, graças a Deus, final de semana chegando, vamos descansar, vamos aproveitar, vamos relaxar. Semana foi forte. Mais informações ao longo da nossa programação, no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixabe, Fazemos Qualquer Negócio. Pesado final de semana ser de descanso, eu quero convidar você a acompanhar o nosso programa amanhã de Dance Music dos anos 80 e 90, o Retrodance na Rádio Guará, a partir das 7 horas da noite. Segunda-feira, tô lá na rádio, pela manhã, fazendo Café com Beiju. Você acessa a nossa rádio pelo endereço www.radioguará.com.br, pelo aplicativo Portal Guará e pelos aplicativos Radiosnet e Tunin. Eu aguardo você. Aproveite bem os seus dias sem excesso. Boa tarde, ótimo final de semana. Se puder, fique em casa. Descanse, aproveite. Paz e bem a todos.